Olá, gente, tudo bom? Eu sou a professora Juliane Terra, do canal Estude Passe, e hoje nós faremos uma aula de análise da prova da Escola Preparatória para Cadetes. Você quer estudar um pouquinho mais? Pega o seu cafezinho aí, ó, para ficar bem acordadinho e vem comigo! Olá, gente! Hoje a gente vai fazer uma aula um pouquinho diferente. A nossa aula vai ser uma análise da prova da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Essa prova é de 2019, então é uma prova bastante recente, então dá para você ter uma noção o que eles pedem exatamente nessas provas, tá? Bora lá! Então, gente, antes de tudo, é necessário que você leia com bastante atenção o texto, tá? Que serve de base para as 16 questões que nós vamos analisar. Professora, 16 questões, isso mesmo, gente, 16 questões só de língua portuguesa. Eu não incluí aqui as questões de literatura, porque o nosso canal, ele tem sido bastante específico no ensino de língua portuguesa. Eu sugiro que quando você for fazer prova para concurso, que você leia, se possível, 2 vezes, mas muitas vezes o tempo é muito curto e a gente faz com muita pressa esse tipo de prova. Então, leia com atenção, respeitando as pontuações, tá? Se não tiver tempo de ler 2 vezes, lê uma vez mais devagar, assim, com atenção nas palavras, ok? Então, vamos lá. O fim do canudinho de plástico. Em 2015, um vídeo perturbador de uma tartaruga marinha oliva sofrendo com um canudo plástico preso em sua narina viralizou, mudando a atitude de muitos espectadores quanto ao utensílio plástico tão conveniente para muitos. Mas como pode o canudo plástico, um item insignificante, utilizado brevemente antes de ser descartado, causar tanto estrago? Primeiramente, ele consegue chegar facilmente aos oceanos devido à sua leveza. Ao chegar lá, o canudo não se decompõe, pelo contrário, ele se fragmenta lentamente em pedaços cada vez menores, conhecidos como microplásticos, que são frequentemente confundidos com comida pelos animais marinhos. E, em segundo lugar, ele não pode ser reciclado. Infelizmente, a maioria dos canudos plásticos são leves demais para os separadores manuais da reciclagem, indo parar em aterros sanitários, cursos d'água e, por fim, nos oceanos, explica Dune Ives, diretor executivo da organização Lonely Whaley. A ONG viabilizou uma campanha de marketing de sucesso chamada Straddles in Searing, ou Sem Canudos em Searing. Eu sou meio ruizinha em inglês. Em apoio à iniciativa Straddles Ocean, ou Oceano Sem Canudo. Nos Estados Unidos, milhões de canudos de plástico são descartados todos os dias. No Reino Unido, estima-se que pelo menos 4,4 bilhões de canudos sejam jogados fora anualmente. Hotéis são alguns dos piores infratores. O Hilton Waikoloa Village, que se tornou o primeiro resort na ilha do Havaí a banir os canudos plásticos no início desse ano, utilizou mais de 800 mil canudos em 2017. Mas é claro que os canudos são apenas parte da quantidade monumental de resíduos que vão parar em nossos oceanos. Nos últimos 10 anos, produzimos mais plásticos do que em todo o século passado e 50% do plástico que utilizamos é de uso único e descartado imediatamente, diz Tessa Empson, gerente de operações do Oceans Without Borders, uma nova fundação da empresa de safaris de luxo e Beyond. 1 milhão de aves marinhas e 100 mil mamíferos marinhos são mortos anualmente pelo plástico nos oceanos. 44% de todas as espécies de aves marinhas, 22% das baleias e golfinhos, todas as espécies de tartarugas
e uma lista crescente de espécies de peixes já foram documentados com plástico dentro ou em volta dos seus corpos. Mas agora, o próprio canudo plástico começou a finalmente se tornar uma espécie ameaçada, com algumas cidades nos Estados Unidos, Seattle, em Washington, Miami Beach e Fort Myers Beach, na Flórida, e Malibu, Davis e San Luis Obispo, na Califórnia, banindo seu uso, além de outros países que limitam itens de plásticos descartável, o que inclui os canudos. Belize, Taiwan e Inglaterra estão entre os mais recentes países a proporem a proibição. Mesmo ações individuais podem causar um impacto significativo no meio ambiente e influenciar a indústria. A proibição em uma única rede de hotéis remove milhões de canudos em um único ano. As redes Anantara e Avani estimam que seus hotéis tenham utilizado 2,49 milhões de canudos na Ásia em 2017 e a Arco Hotels estima o uso de 4,2 milhões de canudos nos Estados Unidos e Canadá também no último ano. Embora utilizar um canudo não seja a melhor das hipóteses, algumas pessoas ainda os preferem ou até necessitam deles, como aqueles com deficiências ou dentes e gengivas sensíveis. Se quiser usar um canudo, os reutilizáveis de metal ou vidro são a alternativa ideal. Afinal, Strauer, que diz ser o primeiro canudo retrátil reutilizável do mercado, está arrecadando fundos através do Quick Starter. A maioria das pessoas não pensa nas consequências que o simples ato de pegar ou aceitar um canudo plástico tem em suas vidas e nas vidas das futuras gerações, diz David Laris, diretor de criação e chefe do Cachet Hospitality Group, que não utiliza canudos de plástico. A indústria hoteleira tem a obrigação de começar a reduzir a quantidade de resíduos plásticos que gera. Esse texto é bastante longo, mas foi necessário que fizesse a leitura para que nós possamos responder às alternativas, às questões que virão a seguir. Então, não tem como você ter sucesso se você não ler o texto. Então, vamos lá. Primeira alternativa. Marque a alternativa correta de acordo com o texto. Duas coisas que você sempre tem que observar. Alternativa correta. Então, muito cuidado com essa questão, porque às vezes as pessoas erram porque não prestam atenção se é incorreta ou se é correta que está pedindo, tá? Nesse caso é correta. E de acordo com o texto, então você tem que retirar do texto a informação, não do que você pensa, não do que a maioria das pessoas entendem como ser correto, mas o que o texto está me falando. Então vamos lá. Em nossos oceanos, alternativa A, em nossos oceanos, os resíduos plásticos são compostos praticamente por canudos. O texto fala que parte dos resíduos são canudos, mas não todos, né? Aqui está falando como se fossem todos. Os resíduos plásticos são compostos praticamente por canudos, e não é bem assim. É uma parte que é canudo, como a gente viu lá no início do texto. No quinto parágrafo, a gente pode ver, mas é claro que os canudos são apenas parte da quantidade monumental de resíduos que vão parar em nossos oceanos. Então, lá na questão número 1, quando fala que são praticamente por canudos, eu não posso afirmar isso porque não é verdade, ok? Então, eu já descartei essa alternativa. Pessoas com deficiências ou indivíduos com dentes e gengivas sensíveis são um fator responsável por ainda não ter ocorrido proibição do uso de canudos plásticos? Não, né? Porque está falando que elas precisam dos canudos, mas não que elas são fundamentais na questão dessa decisão. Então, também descartada essa resposta, né? Essa alternativa. Letra C. O descarte indiscriminado de canudos plásticos constitui uma ameaça para a vida marinha, mas já existem iniciativas para a solução desse problema? Essa alternativa para mim é a que mais cabe, porque realmente fala sobre o descarte indiscriminado
e a ameaça da vida marinha com isso, e também a solução que mostra muitos países tendo a solução. Então, para mim, é letra C. Tá, vamos ver as demais só para a gente descartar. Estados Unidos e Reino Unido são países que mais lançam canudos plásticos nos oceanos. Não é essa a resposta, porque fala no texto que eles jogam, sim, os canudos, né, nos mares, nos oceanos, mas não são os que mais jogam. Então, também essa alternativa não estaria correta, segundo o texto, que o texto está me informando, tá? Os canudos talvez até seja, mas não é esse dado que está me trazendo o texto. Os canudos vão parar nos oceanos por ser uma quantidade monumental de resíduos plásticos? Não, por serem leves, por não serem manuseados na hora da reciclagem, eles acabam parando nos oceanos. Essa é a causa principal. Não, e não por serem uma quantidade monumental, ok? Então, a alternativa C seria a alternativa mais correta. Você concorda comigo? Posta aí nos comentários, tá? Qualquer dúvida, a gente tá aí para dialogar. Vamos para a questão número 2. Analisa a alternativa correta, né? Agora correta novamente. Mas é claro que os canudos são apenas parte da quantidade monumental de resíduos plásticos que vão parar em nossos oceanos. O fragmento transcrito do texto, o fim do canudinho de plástico, permite concluir que... Então, letra A. Além dos canudos, há outros resíduos plásticos que vão parar em nossos oceanos. É o que nós entendemos, né, que se está falando que é parte, então quer dizer que há outros resíduos também, tá? Então, essa alternativa A, para mim, estaria correta. Vamos continuar. B. Sempre você tem que olhar as outras alternativas, que, de repente, com as outras alternativas, você consegue depreender melhor a sua alternativa correta, tá? Então, vamos lá. B. Os canudos caracterizam a maior parte dos resíduos plásticos que vão parar em nossos oceanos. Não é a maior parte, é uma grande parte, mas não a maior, não é isso que está falando, né? Está falando que é apenas parte da quantidade monumental, e não a maior parte. Então, essa alternativa B descartada. Alternativa C. Apenas os canudos que se tornam resíduos plásticos vão parar em nossos oceanos? Também não, né? Não é isso que essa parte do texto está falando, tá? D. Os resíduos plásticos que vão parar em nossos oceanos são compostos essencialmente por canudos? Também não, né? Não é isso que essa parte, esses fragmentos, está me informando. E, embora possa ser verdade isso, mas não é isso que é porque você tem que atentar para o fragmento. Preste atenção que não está falando para o texto e nem para a condição mundial, né, de reciclagem, de plástico no oceano, mas sim este fragmento. Então, é assim que a gente deve atentar, porque são esses detalhes que vão fazer a diferença na hora de você conseguir entender qual é a alternativa correta. Letra E agora. Há uma quantidade monumental de canudos plásticos em nossos oceanos que são compostos de resíduos plásticos, né? Então, nós ficaríamos com a letra A, que seria a mais adequada para esse contexto, tá? Então, letra A. Número 3. Marque a alternativa correta de acordo com o texto, tá, gente? Sempre focada no texto. Letra A. O vídeo da tartaruga marinha oliva foi o que levou as grandes redes hoteleiras a proporem um fim dos canudos de plástico? Não foi o vídeo, embora eles tenham sido motivados em algum momento para eliminar o canudinho, mas não foi o texto, não foi o vídeo da tartaruga que motivou isso, motivou outras pessoas a fazerem isso, é isso que o texto me diz, tá? Os canudos plásticos são muito leves e por isso acabam escapando dos separadores manuais de reciclagem. Tem essa informação no texto, sim, então eu acredito que seja a letra B, mas vamos analisar as demais. A gente sempre tem que conferir com as outras, tá? Nos Estados Unidos, estima-se que pelo menos 4,4 bilhões de canudos sejam jogados fora anualmente. Será que é isso que está me dizendo lá o texto? Que 4,4 bilhões sejam jogados fora anualmente nos Estados Unidos? Então, se nós formos observar, é no Reino Unido. Veja só. Estima-se que pelo menos 4,4 milhões sejam jogados anualmente, e não nos Estados Unidos, ok? Então, aquela questão também não estaria correta. Vamos voltar lá. Letra D.
Pessoas com alguma deficiência ou com gengivas sensíveis são os principais causadores da epidemia de uso de canudinhos, né, canudos plásticos? Também não é isso que o texto fala. Fala que eles precisam, mas eles não são os causadores, né? Embora eles colaborem, porque usam os canudinhos, mas não são os principais colaboradores aí, os principais, né, que causam a questão da epidemia do uso. E David Nelares, principal produtor de canudos plásticos no mundo, pensa nas consequências da sua atitude. Não é que ele pensa, né? Ele diz que as pessoas não pensam. Então, a gente tem que prestar atenção nesses detalhezinhos do texto, para a gente não errar. Então, eu fico com a letra B, né? Que é a que realmente está lá no texto, a mais correta, e o que o texto realmente tem de afirmação. Vamos lá. Próxima questão. No trecho a seguir, a oração... vamos começar agora a falar de gramática. Ó. No trecho a seguir, a oração adjetiva sublinhada refere-se a qual elemento de acordo com o entendimento proporcionado pelo texto. Vamos ver qual elemento, então, que a oração adjetiva está se referindo, tá? Lembrando aí que a oração adjetiva, ela sempre é introduzida por um pronome relativo que irá se referir a algum termo anterior ali da oração. Então, vamos ver. A maioria das pessoas não pensa nas consequências que o simples ato de pegar ou aceitar um canudo plástico tem em suas vidas e nas vidas das futuras gerações, diz David Lawrence, diretor da criação e chefe do CACHET, eu sou meio ruim em inglês, Hospitality Group, que não utiliza canudos de plástico. A oração adjetiva refere-se a qual elemento? Olha só, já está sublinhado aqui, ó, vocês estão vendo? Eu vou até sublinhar aqui de novo, essa daqui que é a oração adjetiva que ele está querendo, falando no texto, na questão. De acordo com o entendimento proporcionado pelo texto. Então, a quem está se referindo aqui, ó? Essa aqui, ó, que é essa empresa aqui, ó. CAT, Hospitality Group, essa empresa aqui, ó, aqui, que está se referindo. Então, letra né? Que não utiliza, esse que está retomando esse termo aqui, ok? Então, letra E. As redes Anantara e Avani estimam que seus hotéis tenham utilizado 2,49 milhões de canudos na Ásia em 2017. Analise a alternativa em que a oração sublinhada abaixo tem a mesma função daquela destacada na frase acima. Vamos ver então, começando lá, letra A. Então, nós temos que ver que tem várias aqui destacadas, embora esteja um pouco sutilzinho aqui, né? Mas tem aqui sublinhados, tá? Então, vamos lá. Então, o que eu tenho que analisar? Essa oração destacada, ela tem que ter a mesma função desta oração aqui, todinha destacada também, tá ok? Aqui eu já sei, né? Que nós temos uma oração e ela tem que ser da mesma função. Então, vamos lá. Qual é a função primeiro? Vamos entender aqui qual a função, ó. As redes Anantara e Anvisa estimam. Eu vou fazer a pergunta aqui pro texto, ó. Estimam ó, que horrível essa letra, gente. O quê? Porque escrever com isso aqui é horrível, né? É a pergunta que eu faço para esse verbo. E a resposta que eu vou ter seria o quê, gente? Ai, que seta horrorosa. Vamos lá. Um objeto direto. Só que esse objeto direto, ele veio em forma de oração. Veja só, por que ele veio em forma de oração? Primeiro, a gente tem aqui, ó, uma conjunção integrante que está introduzindo toda esta oração aqui, ok? Aqui é o verbo, aqui tem utilizado, quer dizer que eu estou diante de uma oração. E aqui uma conjunção integrante, né? Que faz a introdução dessa oração. Então, eu tenho que ter essa mesma estrutura, tá? Vamos ver lá. Ele se fragmenta em pedaços cada vez menores, que são frequentemente confundidos com comida pelos animais marinhos. Veja que esse que, ele não é uma conjunção integrante, ele é um pronome relativo. Por que ele é um pronome relativo? Por quê? Porque ele está se referindo a um termo anterior. Ele não está introduzindo uma oração substantiva, subordinada, tá? Subordinada, adjetivo, e não uma subordinada
substantiva, como é o texto ali, né? A gente tem que achar uma objetiva direta, tá? Então, não é essa aqui, porque essa daqui está fazendo uma retomada, tá, de um antecedente aqui. É claro que os canudios são apenas parte da quantidade monumental de resíduos que vão, resíduos, ó, olha que outro pronome relativo aqui, ó, outra conjunção, outro pronome relativo, tá? E não uma conjunção integrante, porque esse aqui está retomando a palavra aqui, ó, quantidade monumental de resíduos, isso tudo aqui é o que está retomando, que vão, tá? Então, não é uma oração subordinada, substantiva, tá? Então, vamos ver aqui a próxima. Nos últimos 10 anos, produzimos mais plásticos do que em todo o século passado. Aqui, no caso, nós teremos uma ideia de comparação, porque olha aqui, olha esse do que aqui, ó, do que, todo esse termo aqui é uma expressão comparativa aqui, porque esse que aqui não é uma conjunção integrante. Próximo, ó. As empresas não precisam esperar, olha aqui, ó, gente, tá começando a acender uma luzinha aqui, ó. Esperar o quê? Não é isso que tá faltando? Quando a gente fala assim, esperar o quê? É essa pergunta que a gente faria aqui para esse verbo. E a resposta, olha só, gente, vai ser igual isso aqui, ó. A resposta vai ser um objeto direto. Opa, tô rabiscando em cima, mas é só para você entender aqui, tá? Então, ó, as empresas não precisam esperar o quê? Ah, então aqui é uma conjunção integrante, igual no início lá, ó. Olha aqui, ó, conjunção integrante aqui, tá? Então, ó, esperar que o governo institua a proibição antes de implementarem a sua própria, né? Então, aqui nós temos a alternativa correta, letra D. Vamos ver se tem mais alguma coisa, ó. Redes hoteleiras que estão eliminando os canudos plásticos. Esse que aqui é um pronome relativo também, porque ele está retomando um nome aqui, ó, redes hoteleiras. Aqui, ó. Está sendo, né? Então, aqui é pronome relativo, não é conjunção integrante, tá bom? Então, alternativa D, ok? Agora, vamos lá. Analise a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados pela mesma regra. Aqui é a primeira, ó. Logo de cara aqui, gente, eu já vou perceber que a primeira regra aqui da primeira palavra é, olha, toda proparoxítona é acentuada, olha só. Proparoxítona, 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 proparoxítona. Então, já vi de cara que a minha letra A tá correta. Por quê? Porque todas aqui são acentuadas pela mesma regra. Eu nem vou analisar as demais, porque a gente vai alongar muito aqui no texto. Eu sugiro que você assista a aula sobre acentuação para que você conheça todas as regras de acentuação, tá? Então, a gente vai ficar falando aqui sobre cada uma e não é interessante a gente também se alongar muito no vídeo, senão fica cansativo para você. Mas aqui eu posso falar que aqui é a regra de toda proparoxítona ser acentuada, tá? Próxima. Mas é claro que os canudos são apenas parte da quantidade monumental de resíduos que vão parar em nossos oceanos. Assinale a alternativa em que a reescrita do fragmento está de acordo com as regras de pontuação da norma gramatical. Eu não posso utilizar a vírgula em determinadas situações, é o que eu vou analisar aqui agora nessa questão. Vamos ver a letra A, ó. Está claro que os canudos são apenas parte da quantidade monumental. Então, veja aqui que é o que já tem parte da, jamais pode ter uma vírgula aqui. Por quê? Porque eu não separo o complemento, né, a vírgula, o nome e o complemento do seu nome, que no caso parte da quantidade monumental, que não caberia uma vírgula, então eu não posso usar, tá? Aqui, letra B. Isto está claro, 2 pontos. Os canudos são apenas parte da quantidade monumental de resíduos que vão parar em nossos oceanos. Então, aqui eu posso utilizar, tá, esses 2 pontos, porque eu vou introduzir uma explicação, tá ok? Então, cabe sim os 2 pontos. Letra C, então, para mim seria a letra B, ok? Letra B. Mas vamos ver aqui as demais.
Está claro que os canudos são parte apenas. Está claro que os canudos são apenas parte. Aqui também é a mesma situação. Eu não posso separar por vírgula quando tem um complemento e nem por 2 pontos, muito menos por 2 pontos, tá? Então eu nem vou continuar. Aqui já tá correto, tá? Tá incorreto. Está claro que os canudos são, e aqui é totalmente errada essa daqui, tá? Então aqui eu tenho também uma vírgula colocada de forma inadequada, ó, aqui também, ó, separando o verbo de ligação, tá vendo? Do seu predicativo, então nós não, está incorreta também. Isso está claro. Os canudos são apenas parte da quantidade monumental. Olha que outra vírgula colocada de forma errada. Monumental de resíduo. Aqui jamais pode caber uma vírgula, tá? Então, nossa alternativa correta é a letra B. No excerto, no caso é fragmento, né? A gente pode colocar aí como sinônimo no fragmento, no excerto. A maioria das pessoas não pensa nas consequências que o simples ato de pegar ou aceitar um canudo plástico tem em suas vidas. O verbo sublinhado, no caso é esse aqui, tá, gente? O verbo pensa, tá muito fraquinho, mas é esse aqui. O verbo sublinhado está no singular porque o autor quis colocar como único que pensa nas consequências da utilização de canudos plásticos? Não, por quê? Aqui é uma concordância com o termo a maioria, tá? Vamos ver se a gente acha isso aqui, ó. Preferiu, porque ó, aqui ou eu posso concordar o verbo com a maioria, que está no singular, embora seja uma ideia de plural, mas a palavra em si é no singular, ou posso concordar com isso aqui, ó, das pessoas. Todos os dois estariam corretos. Eu poderia falar a maioria das pessoas não pensa ou a maioria das pessoas não pensam, tá? Todos os dois estariam corretos. Então vamos lá. Preferiu a concordância enfática com a ideia de pluralidade sugerida pelo sujeito? Também não. Efetuou a concordância erroneamente, já que o núcleo do sujeito anteposto está no plural, nós já vimos que está correto, eu posso usar esse pensa no singular, não tem problema algum. Optou por uma concordância ideológica, já que se refere a um número pequeno de pessoas? Também não é concordância, e nem é número pequeno, né, que fala a maioria das pessoas, então quer dizer que é um número grande, então também não está correto. A letra E, efetuou a concordância estritamente gramatical com o coletivo singular. Então, essa alternativa, a letra E, seria mais adequada, porque ele efetuou a concordância, uma concordância gramatical com o coletivo singular, né? Coletivo, que está no singular, mas da ideia de pluralidade, né? De mais de um, mas concordei com o singular aqui, ok? Próxima questão. O final stray, que diz ser o primeiro canudo retrátil reutilizável do mercado, está arrecadando fundos através do Kickstarter. A vírgula colocada depois do sujeito está. Isso aqui é um pronome relativo que está retomando, né, está se relacionando com esse termo anterior aqui, que seria o sujeito. E está intercalado aqui. É uma oração adjetiva, tá bom? Então vamos ver, ó. A gente já sabe que tá correto. Eu posso falar dessa forma, eu posso usar dessa forma. Aqui eu posso usar uma vírgula depois do sujeito. Então não é a alternativa A e nem a alternativa B, porque não tá incorreta. Então eu fiquei entre C, D e E. Vamos ver então. Correta, porque separa uma oração subordinada adjetiva explicativa. Letra C. Por quê, ó? Porque é uma adjetiva, é uma subordinada. Porque, ó, ela está se referindo a esse termo, está caracterizando esse termo aqui, esse sujeito. Então, eu posso colocar, está correta, tá? Não é adverbial e não é vocativo. Número 10. Embora utilizar um canudo não seja a melhor das hipóteses, algumas pessoas ainda os preferem ou até necessitam deles. Assinale a alternativa em que a reescrita do fragmento mantém as relações de sentido e de subordinação indicadas no texto original. Veja que aqui, o único que tem um conector, como esse primeiro aqui, ó, vamos ver, ó. A gente sempre tem que olhar como ele está me pedindo, ó, subordinação, manter a subordinação e o sentido, então eu preciso manter
a sintaxe e a semântica, o sentido e a subordinação, tá? Então, olha só, embora é uma concessiva, que dá a ideia o quê? De contrariedade. O único aqui que eu posso ter que mantém o sentido é o número, a letra C, mesmo que também dá a ideia de ir embora. Veja que a estrutura tá a mesma, ó. Mesmo que a utilização de um canudo não seja a melhor das hipóteses, olha lá, embora utilizar, a gente só muda o verbo para adaptar ao conectivo. Mas aqui também é uma concessiva e a gente mantém a estrutura. Aqui não poderia ser, porque visto que, porque, não é a mesma estrutura, né? Sabendo que, né? É de causa aqui, né? E não uma ideia de concessão, tá? O ainda que está colocado em outra parte, ou ainda que até uma ideia de concessiva, mas aqui a gente mudou a subordinação, tá? Então, aqui também a gente mudou, tá? Aqui, ó, outra estrutura, usando o porquê, tá? E aqui também a gente mudou a estrutura totalmente da oração, porque ele não tá me pedindo só para manter o sentido, e a relação de subordinação também. E a única que manteve aqui, ó, só mudou mesmo a palavrinha que é de concessão, é a letra C, ok? Próxima questão, 12. Estamos acabando já, tá, gente? Paciência. Marque a alternativa na qual a palavra destacada funciona como adjetivo. Isso aí é muito tranquilo. Por quê? Eu substituí o bastante por muito, por um outro advérbio, porque no caso aí o bastante originalmente é um advérbio. Em alguns casos ele é um adjetivo. Então, a situação em que couber o muito é porque é um advérbio. A situação em que não couber, então estamos diante do adjetivo. Também a outra forma de observar isso é quem ele está modificando, tá? Se a palavra bastante estiver modificando um verbo, ou outro adjetivo, ou outro advérbio, então será advérbio. Se estiver modificando um nome, então estaremos diante de um adjetivo. Vamos ver. Os canudos poluem bastante. Bastante está modificando poluem, e poluem é um verbo, então estamos diante de um advérbio. Ações individuais são bastante significativas. Bastante está modificando significativas, que é um adjetivo, então estamos diante de um advérbio. Algumas pessoas preferem e necessitam bastante dos canudos. Bastante aqui está modificando um verbo, então é um advérbio. Foi encontrada uma lista bastante grande. Então, grande, que está sendo modificado pela palavra bastante, grande é um adjetivo, então estamos diante de um outro advérbio. Não há atitude bastante para resolver o problema. Bastante está modificando atitude, que nesse caso é um nome, tá? É um nome ou um substantivo, então aqui sim é um adjetivo. Vamos para a próxima. Em um item insignificante utilizado brevemente antes de ser descartado, as palavras sublinhadas são formadas respectivamente por... Então, nós temos que observar aqui, ó, esse e esse. Isso aqui é uma questão de morfologia, formação de palavras, tá? Essa primeira palavra é uma palavra parasintética, um prefixo e um sufixo, tá ok? E eles são simultâneos, então aqui é uma parassíntese ou parasintética. E brevemente, nós temos aqui a palavra original breve, colocamos um sufixo aqui, mente, então nós temos uma derivação sufixal. A alternativa que me fala isso é a letra D. Vamos agora para o número 14, faltam só 3, gente, ó, aguenta aí, ó, vai firme e forte, vamos lá. Estima-se que pelo menos 4,4 bilhões de canudos sejam jogados fora anualmente. O verbo auxiliar está conjugado no... Vamos ver aqui qual que é o verbo auxiliar aqui. Vejamos, ó, esse aqui tá até sublinhado já, né? Sejam jogados. Qual seria essa alternativa? Nós temos aqui uma estrutura de futuro do subjuntivo. É futuro? Não. Presente do indicativo? Não mesmo, né? O presente indicativo não tem essa estrutura, né? Imperativo? Também não. Presente do subjuntivo, tá? Olha aqui a estrutura. Que sejam jogados, tá? Então, estamos no presente do subjuntivo.
ok? Esse assunto também de verbo é um assunto bastante extenso, então daria assim uma videoaula só sobre isso, tá? Então seria o presente do subjuntivo. Próximo. Analise o período a seguir e marque a alternativa correta. Gente, por favor, nunca deixem de observar se é correta ou incorreta, tá? Porque isso aí, ó, deixa a pessoa bem confusa. Vamos lá. Se quiser usar canudo, os reutilizáveis de metal ou vidro são a alternativa ideal. Então, vamos lá, gente. O termo, letra A. O termo se quiser usar canudo é a oração principal do período. Já tá errado aqui, ó. Essa estrutura, se quiser usar canudo, não vai ser uma oração principal. Então, essa primeira eu já descarto. Letra B. A expressão os reutilizáveis de metal ou vidro é um termo com valor substantivo classificado sintaticamente como sujeito composto? Também não, é um sujeito simples, porque, olha, os reutilizáveis de metal ou vidro é um sujeito apenas, é um núcleo que é reutilizáveis. Não tem dois núcleos, de metal ou vidro, são características, tá? São adjuntos que estão aqui com as palavras reutilizáveis. Então, não é sujeito composto. Para ser sujeito composto, a gente tem que ter dois sujeitos, dois núcleos, tá? E ali é um só. O termo alternativa ideal é um predicativo do sujeito que tem como núcleo o vocábulo ideal. Vamos ver aqui, ó. Verbo de ligação, poderia até ser. Mas a alternativa ideal, o núcleo, na verdade, não é ideal, é a alternativa, que é o núcleo do predicativo do sujeito. Letra D. O vocábulo canudo é um termo com valor adverbial, aqui, usar canudo, que modifica o valor semântico da locução verbal quiser usar. Usar canudo, não, usar, se quiser usar. Usar o quê? Canudo. Então, não é adverbial, né? Não é ideia de advérbio, é ideia de um objeto direto, na verdade. Porque eu faço a pergunta o que para o verbo e tenho a resposta canudo. Então, não. Letra E. A expressão de metal ou vidro é um termo com valor adjetivo classificado sintaticamente como adjunta de nominal. Correto, porque aqui nós temos um adjunto. Eu já até dei a resposta no início, né? Todos dois aqui estão caracterizando reutilizáveis e são adjuntos adnominais. Tcharam! A última, para fechar com chave de ouro. Vamos lá. Belize, Taiwan e Inglaterra foram os países que recentemente, espaço em branco, a proibição de canudos, né? Então, é o verbo propor. Em consonância com as ideias do texto, o verbo que completa a lacuna corretamente é propunham, proporam, propuseram, proporiam, proporão, não, né? Letra C, propuseram, porque é a forma correta que caberia aqui nessa oração. Belize, Taiwan e Inglaterra foram os países que recentemente propuseram a proibição de canudos. Seria o tempo, acho que essa aqui tá bem fácil, né? O tempo verbal adequado, ok? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Se você gostou da nossa videoaula, já dá uma curtidinha aí. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Beijo e até a próxima!